Olá, muito boa noite a você. Eu sou Adalberto Piotto e seja bem-vindo ao Cenário Econômico pela TV Brasil, diretamente dos estúdios da B3, com emissoras públicas de todo o país. Nós estamos aqui no centro da cidade de São Paulo. O Comitê de Política Monetária anunciou há pouco a redução da taxa básica de juros em mais 0,25 ponto percentual. Já é a 12ª redução seguida pelo Banco Central, que traz o país agora para uma era de juros referenciais baixos, mais compatíveis com outros países desenvolvidos ou emergentes como o Brasil. A decisão é apoiada pelo comportamento da inflação, que hoje está controlada nos cálculos mensais e tem exibido também no valor anualizado, ou seja, nos últimos 12 meses, valores abaixo do piso da meta. Hoje está em 2,84% ao ano. Mas é impossível olhar para a queda da Selic e não se perguntar sobre os juros dos bancos, em que as modalidades de crédito mais usadas pelos consumidores, o cartão de crédito e o cheque especial, têm taxas de mais de 300% ao ano. O presidente do Banco Central, William Goldfein, disse recentemente que juros básicos como a Selic, baixos por muito tempo, vão inevitavelmente forçar uma queda dos juros dos bancos ao longo dos anos. Até agora, na queda de braços, os bancos mantêm-se resistentes a abraçarem a nova lógica econômica que já vigora no país. Até baixaram os juros, mas não fizeram os juros ficarem baixos, o que são coisas diferentes. Quase 80% do crédito está nas mãos de apenas 4 bancos, o que configura uma concentração bancária imensa e dificulta a competição. Os bancos, que antes reclamavam da Selic alta para terem juros abusivos, agora elegeram a inadimplência como a razão principal para não tornarem o crédito acessível em taxas ou a taxas civilizadas. Mas daí a pergunta é: quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? Os juros são altos porque há inadimplência ou há inadimplência porque os juros são altos e asfixiam o devedor? A resposta vale uma parte gigante do futuro do país. O cenário econômico está no ar. E a gente já começa o programa falando justamente dessa queda da Selic anunciada no começo da noite pelo Comitê de Política Monetária. A reunião começou ontem, hoje termina, são sempre 2 dias a reunião do Copom. Hoje foi anunciada essa queda de 0,25 ponto percentual. A decisão foi de mais um corte exatamente, a 12ª redução em pouco mais de um ano, o que dá a dimensão dessa nova era de juros baixos no país. É a menor taxa desde 1986, nós temos as telas para mostrar. A gente vê uma queda que começou ali, olha, para você ter uma ideia, em outubro de 2016 era de 14% os juros. Em novembro de 2016 começou para 13,75%, e aí ao longo de todo o ano 2017 as quedas foram mais ou menos acentuadas, mas sempre com queda, como aconteceu agora no começo desse ano, na primeira reunião, que foi exatamente em fevereiro, que chegou a 6,75%, e agora, com mais 0,25 ponto percentual de queda, os juros básicos estão ali, aquela barra verde ali, em 6,5% ao ano. Esse é exatamente o comportamento da Selic, que foi ancorada, sobretudo, no comportamento da inflação. A inflação é um medidor importante para o Banco Central. Se a inflação sobe demais, os juros também sobem justamente para tentar conter a inflação. Mas o comportamento da inflação é esse, olha, nós temos 2 telas. A inflação mensal a gente vê ali, teve um certo sobe e desce ali, mas o mais alto foi a 0,44 em dezembro do ano passado, e depois baixou para 0,29 em janeiro, 0,32 agora, mas nós tivemos inclusive uma deflação ali em junho do ano passado de 0,23%, ou seja, nesse comportamento mensal a gente vê uma inflação bem controlada. Isso, obviamente, tem um comportamento de uma inflação anual bem baixa, e ali nós temos os dados. A gente vê isso aí é uma inflação que a gente chama de anualizada, de 12 meses. E desde o ano passado a gente já tem a inflação analisada abaixo do piso da meta. A meta da inflação para este ano ainda é de 4,5%, o piso da meta é de 3%, porque é uma tolerância de 1,5 ponto para mais ou para menos. A taxa da inflação está ali, olha, anualizada é de 2,84%. Ou seja, tudo isso fez com que, obviamente, um olhar para a economia do país, uma necessidade de ser algum incentivo na economia do país, fez com que o Banco Central reduzisse ainda mais a taxa Selic, que está em 6,5% agora ao ano. A gente vai aguardar as próximas reuniões do ano. Há uma aposta do mercado que esses 6,5% podem perdurar durante todo o ano,
Mas, de qualquer forma, esses 6,5% já são históricos. Obviamente que o Banco Central vai acompanhando. Há uma preocupação do Banco Central em não se criar bolhas de consumo. E isso tem a ver, evidentemente, com juros ao consumidor. Mas aí nós temos um outro assunto, porque a atenção, diante dessa taxa Selic baixa agora, a atenção se volta agora para saber qual será o comportamento dos bancos que ainda cobram juros altos dos consumidores. No ano passado, o cartão de crédito chegou a ter taxas de quase 500% ao ano. A mudança das regras do cartão impostas pelo Banco Central a partir de abril, que obrigou os bancos a chamar o cliente que ficava atrasado no pagamento, que ficava rodando dívida no cartão, sabe? Bom, e oferecer justamente a esse cliente taxas mais baixas para a dívida, conseguiu estancar parte do problema. Mesmo assim, os juros ainda estão próximos dos 300% ao ano. Já há medidas em estudo para melhorar as condições de devedores do cheque especial. De qualquer maneira, os juros que financiam empresas e consumidores no Brasil ainda são muito altos. A gente tem falado disso desde o ano passado com muita frequência e já tocamos nesse assunto aqui neste ano várias vezes. E nesse momento de retomada da economia, de recuperação depois da recessão de 2015 e 2016, taxas de juros acessíveis são essenciais para financiar o consumo, que gera demanda e que vai precisar de financiamento para as empresas, e a roda da economia roda. A forma e o tempo para que a equação do crédito seja resolvida vai ditar em boa parte o maior ou menor crescimento do país. Não dá para fugir. O Brasil tem alguns problemas, por exemplo, fiscais, nós estamos falando de questões tributárias, no caso do dia a dia das empresas, e fiscais, evidentemente, por parte do governo, que de alguma forma precisa do financiamento dos títulos da dívida para se financiar. Nós estamos tendo uma redução do déficit das contas públicas, mas ainda nós estamos falando de um déficit. Enquanto não houver superávit, a situação é o governo emprestando dinheiro. Essa é uma explicação que boa parte dos economistas dá para se ter juros altos no mercado. O que nenhum deles consegue explicar, esses que defendem essa tese, com algum conhecimento, evidentemente, há uma aplicação de teoria matemática, teoria econômica dessa tese, é por que são tão altos os juros. Até os bancos, inclusive, elegiam a Selic lá atrás como a causadora de juros altos. Como a Selic está em baixa, agora a conta vai para a inadimplência. Mas aí eu reforço a pergunta que fizemos antes. Se eu tenho uma inadimplência alta e os juros são altos, essa inadimplência também não é decorrente de juros altos? Esses juros não fazem a dívida ficar impagável e a única alternativa desse consumidor é não pagar a dívida e se tornar inadimplente? Essa pergunta precisa ser respondida para os bancos. Há uma necessidade de estudos matemáticos e econômicos para tentar entender essa equação do crédito brasileiro. Agora, o que não dá é para manter essas taxas de juros tão altas assim por tanto tempo. Hoje também foi divulgado o monitor do PIB da Fundação Getúlio Vargas. Embora tenha havido retração no mês de janeiro, todos os outros comparativos mostram um crescimento da economia e a gente tem os dados ali. Em janeiro de 2018, obviamente se comparado a dezembro do ano passado, é sempre uma comparação mensal, houve aquela queda ali de 0,3%. Mas em todos os outros comparativos feitos pelo monitor do PIB da Fundação Getúlio Vargas, há crescimento da economia, há recuperação da economia. Vamos lá, se a gente pega janeiro de 2017 com janeiro de 2018, o crescimento este ano foi de 2,8%. Se a gente pega o trimestre que foi de novembro, dezembro e janeiro, um trimestre móvel, comparado ao trimestre que terminou em outubro do ano passado, o crescimento foi de 0,9%, porque a gente já estava tendo uma recuperação da economia. Na segunda tela, mais crescimento da economia por outros comparativos. No mesmo trimestre agora, que terminou em janeiro, se a gente pegar o trimestre que foi de novembro, dezembro de 2016 e janeiro de 2017, ou seja, os mesmos 3 meses que terminam em janeiro deste ano, com os 3 meses que terminaram em janeiro do ano passado, o crescimento da economia foi de 2,2%. No anualizado, ou seja, nos últimos 12 meses, o avanço da economia é de 1,2%. É simples, a gente teve um crescimento do PIB no ano passado de 1%. A gente está tendo uma recuperação melhor agora, ou seja, a continuidade da recuperação, a gente já tem um crescimento de 1,2%, segundo o monitor do PIB. Isso tudo é um comparativo, ou seja, é um estudo que faz a Fundação Getúlio Vargas, como fez o Banco Central, no Índice de Atividade Econômica. Quem tem o PIB oficial, quem divulga o Produto Interno Bruto oficial é o IBGE, e sempre a cada trimestre, ou seja, janeiro, fevereiro e março. A gente vai ter só depois de março essa divulgação por parte do IBGE. Mas isso já dá uma ideia de como que a economia está se comportando. Bom, tem uma outra tela que mostra exatamente os setores que tiveram os avanços aí, segundo a Fundação Getúlio Vargas. Agropecuária, um crescimento de 8,2%, o que sempre acontece muito nesse começo de ano.
A indústria da transformação, 6,1%, e o comércio com 4,6%. Detalhe que na agropecuária o que teve crescimento importante foi exatamente a pecuária, essa que avançou bastante. Vamos lá para a segunda tela ali que a gente mostra uma outra situação. O consumo das famílias teve um crescimento de 2,7% e consumo de produtos duráveis e não duráveis, ou seja, há um consumo generalizado maior por parte das famílias e isso representa muito na conta do PIB. E ali, FBCF é formação bruta de capital fixo, é quando as empresas compram algumas coisas, máquinas, por exemplo, para produzir outros bens. Ou seja, são investimentos das empresas. Um crescimento de 4,4% nesse dado comparativo aí da Fundação Getúlio Vargas. Destaque para máquinas e equipamentos que teve um crescimento ali acima de 15%, os dados que nós temos aí do monitor do PIB da Fundação Getúlio Vargas. E o índice de confiança do empresário industrial, apurado pela CNI, a Confederação Nacional da Indústria, mostra que os empresários continuam confiantes. O repórter Marcelo Castilho está hoje no Rio de Janeiro e explica os números desse levantamento. Marcelo, boa noite. Boa noite, Piotr. Boa noite a todos os empresários do setor industrial estão muito otimistas. Isso é que mostra o ICEI, o Índice de Confiança do Empresariado, né, que esse mês de março ficou em 59%. É um índice bastante alto, lembrando que em fevereiro já tinha conseguido ficar com 58,8%, que é um patamar bem acima da média histórica, que é de 54,2%. Só para a gente ter uma ideia, o que mostra essa confiança desses empresariados que acham que a política para eles está boa e que eles vislumbram um futuro muito próspero, pelo menos nos próximos 6 meses, é que o ICEI, em relação a março de 2017, está 5 pontos acima e 4,5 pontos superior à média de todo o índice. Ou seja, para os empresários do setor da indústria, esse é um momento, pelo menos é um início do ano muito promissor. Lembrando que pelo ICEI, que é o Índice de Confiança do Empresário Industrial, a pontuação abaixo de 50 significaria que o empresariado estava com falta de confiança. Ou seja, com 59, o pessoal está esperando um futuro muito melhor. Piotr. É a zona do otimismo, hein? Como disse o nosso repórter lá no Rio de Janeiro, ou seja, é uma mostra claramente do que nós temos hoje em relação à economia, conforme a gente viu, o Marcelo trouxe os detalhes aí desse índice de confiança do empresário. Vamos falar um pouco de água uma vez mais. Você tem acompanhado aqui no Cenário Econômico uma cobertura especial do 8º Fórum Mundial da Água, que acontece em Brasília. Hoje foi dia de balanço. Os participantes conferiram se as propostas do 7º Fórum foram cumpridas. A repórter Mariana Jungmann acompanhou as discussões e traz as informações. Oi, Mariana, boa noite. Oi, Piotr, boa noite. Pois é, olha, hoje foi divulgado aqui esse relatório que trata de um apanhado aí, um balanço de 2015 para até 2018, quando foi realizado o 7º Fórum, né? Então, um balanço aí de lá para cá. Esse balanço é em vários setores, Piotr. Ele trata, por exemplo, da questão da água na alimentação, onde 42% dos projetos propostos em 2015 foram atingidos. Também da água na infraestrutura, onde 14 projetos já foram concluídos, há 2 ainda em andamento. O responsável por esse setor hoje, inclusive, disse da dificuldade de convencer os governos de que projetos em infraestrutura incluem também a manutenção da infraestrutura já existente, não só novas obras, né? E ainda também falaram de projetos na indústria. Ainda sobre indústria, aconteceu hoje também um painel com empresários desse setor e eles trataram ali da eficiência do uso de água na produção. E aí 3 pilares foram levantados nessa discussão. O primeiro deles que trata da redução da quantidade de água utilizada para a produção, né, para o produto final. A Coca-Cola, por exemplo, participou e, a título de exemplo, demonstrou ali que em 2002 utilizava 3 litros de água para cada litro de produto final produzido. Hoje ela está em 1,78 litro de água para cada litro de produto produzido, com meta de chegar a 1,68. Outro pilar
foi a questão do impacto da falta de água na produção industrial, né? Então, discutiram ali formas de evitar isso, e aí a parceria com ONGs para reflorestamento e também proteção de nascentes foi uma das ideias citadas. Por fim, eles trataram também do retorno, né, do retorno para a sociedade que as indústrias devem promover, facilitando ali o acesso à água potável na sociedade. E aí foi levantado um número importante, viu, Piotr? No Brasil, atualmente, 35 milhões de pessoas vivem sem acesso à água potável. Delas, 20 milhões estão em áreas rurais. E aí as indústrias, então, se comprometendo a colaborar para levar água a esse tipo de pessoa. Piotr. Muito obrigado, Mariana. O transporte aéreo doméstico de passageiros completou em fevereiro 12 meses seguidos de crescimento. Só nos 2 primeiros meses do ano foram 15 milhões e 600 mil passageiros transportados. A Vanessa Casalini está na redação da TV Brasil em São Paulo. Oi, Vanessa, nos traga mais detalhes desses números, por gentileza. Boa noite. Oi, Piotr. Boa noite para você, boa noite a todos. Foram 19 meses de queda na procura pelos serviços do setor aéreo brasileiro, que chegaram ao fim em março do ano passado. A aviação nacional foi ainda uma das primeiras a reagir à crise econômica. Agora, são 12 meses seguidos de crescimento. Em fevereiro, a demanda aumentou quase 6% em comparação com o mesmo mês do ano passado. Já a oferta aumentou pouco mais que 4%. Com isso, a taxa de ocupação dos voos superou os 80%. Foram cerca de 7 milhões de viagens aéreas realizadas dentro do país em fevereiro, um crescimento de 5% em um ano. Ainda no mês passado, o nível da demanda doméstica foi o segundo melhor já registrado até agora para o mês. A eficiência dessa indústria também teve o segundo melhor fevereiro da história. No acumulado de 2018, a Gol lidera em participação no mercado doméstico, uma fatia de 37%. Depois vem a Latam com 31%, a Azul com 18% e a Avianca com 13%. No que se refere ao mercado internacional, com passagem pelo Brasil, as empresas nacionais respondem por 30% das operações aéreas. Todo o restante, 70%, pertencem a empresas de bandeira estrangeira. Já a demanda por transporte aéreo internacional em companhias brasileiras cresceu 18% em fevereiro, enquanto a oferta aumentou em 22%, Piotr. Obrigado, Vanessa. O presidente Michel Temer disse hoje em Brasília que o governo americano não vai aplicar a anunciada sobretaxa de 25% sobre produtos siderúrgicos brasileiros enquanto as conversações não forem concluídas. De acordo com Temer, o Brasil é um dos primeiros países que podem ser incluídos nessas exceções de tarifas de importação de aço e alumínio pelos Estados Unidos. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, acrescentou que para autoridades americanas, a taxação do aço brasileiro não faria sentido. Aliás, a gente divulgou justamente que esse era o principal argumento da indústria brasileira, porque a indústria brasileira é complementar à indústria americana, ou seja, não fazia uma competência direta, não preservaria, ou seja, transformar a indústria brasileira em vilã nesse aspecto não pouparia empregos americanos, porque é justamente complementar. Bom, daqui a pouco nós temos os números do mercado financeiro com o comportamento das ações num dia de alta do Ibovespa, nós voltamos em instantes. Já de volta ao estúdio do Centro de Operações da Bolsa, com os números do mercado financeiro, dia de alta do Ibovespa, está ali uma alta de 0,97% a 86.976 pontos, uma alta expressiva do Ibovespa. A gente tem as maiores altas ali, o que puxou o Ibovespa para cima. Vamos para a segunda tela ali já. Temos a outra tela. Agora está ali, ó. CSN, nós estamos falando da Companhia Siderúrgica Nacional, a notícia do aço impacta claramente essa ação. 5,46% de alta, depois Embraer, Suzano, nós estamos falando de novo ali de celulose e Petrobras. E o dólar comercial hoje teve uma baixa no dólar, depois de uma série seguidas de altas ali. Hoje 3,26, uma queda de 1,20%. Vamos falar de uma tendência do mercado imobiliário, que é a construção de apartamentos cada vez menores para atender um público específico. As metragens foram diminuindo ao longo dos últimos anos. Depois do lançamento de apartamentos com 32 metros quadrados, as medidas foram diminuindo para 30, 28, 19, 17, 14 e agora tem até de 10 metros quadrados. A Vitacom, incorporadora, é uma construtora especializada nesse tipo de imóvel e hoje o cenário econômico recebe exatamente o presidente da empresa, Alexandre Laffer. Alexandre. Boa noite. Boa noite. Perguntar para o empresário, por que está se construindo um apartamento cada vez menor?
É demanda específica? Olha, no começo a gente poderia chamar de um nicho, de um pequeno segmento. Hoje é uma grande transformação social. As pessoas, de fato, estão casando mais tarde, elas estão permanecendo solteiras durante muito mais tempo. Então, existe uma demanda deste público de pessoas solteiras. E as famílias também estão encolhendo muito, Piotr. Elas estão ficando bem pequenininhas, com 1 ou 2 filhos. Então, a demanda por apartamentos pequenos passa a ser predominante, representando 80% do mercado em cidades grandes como São Paulo, por exemplo. Vamos lá, então eu tenho 2 vetores. As pessoas estão se casando mais tarde, portanto, saem da casa dos pais por razões profissionais ou pessoais, enfim, e elas vão morar num apartamento menor. Não há razão de morar num apartamento de 2 quartos. Perfeito. E a outra é o tamanho das famílias que diminui. Perfeito. E pessoas que, por opção, ficam solteiras durante muito mais tempo. Tem um público também de idosos, de viúvos, como as pessoas estão vivendo mais, que também integram o público solteiro. De fato, a população solteira numa grande metrópole gira em torno de 50% em grandes cidades. Então você imagina que tem uma demanda enorme por esse tipo de apartamento, fora, por exemplo, aqueles estudantes que querem sair da casa dos pais mais cedo, ou um estagiário, ou uma pessoa que entrou no mercado de trabalho recentemente e ela quer ter seu próprio apartamento e, portanto, um apartamento menor. Alexandre, as relações sociais impactam nisso também? Você fez menção a pessoas que querem morar em apartamentos pequenos porque ficam sozinhas. Quando eu vi uma série de medidas na Inglaterra, justamente visando pessoas solteiras, eu perguntei se as pessoas não se casavam, né? Não, as pessoas se divorciam muito. Também. Era uma das razões. A gente está tendo esse fenômeno também no Brasil? Isso impacta nessa escolha por um apartamento pequenininho? Sem dúvida. O número de divórcios ele já se aproxima do número de casamentos, infelizmente. Mas isso gera, assim, uma demanda. Agora, existe também um outro fenômeno que a gente está se livrando um pouquinho da história do gênero, né? Então, você tem pessoas que não casam mais, famílias diferentes. Claro. Então, você tem famílias, cada um mora na sua casa, com filhos que são só, por exemplo, da esposa, e eles se juntam aos finais de semana. Então, existe hoje uma composição familiar muito distinta daquela formação tradicional que nós conhecemos. E o mercado imobiliário precisa aprender e começar a atender também essa grande mudança da distribuição, dessa mudança na questão do gênero também. Eu posso imaginar que um apartamento desse tamanho tenha um custo menor do que teria se nós estivéssemos falando de apartamentos de 80, 90, 100 e poucos metros quadrados, que até outro dia era o padrão, alguma coisa em torno de 100 metros, não era isso que a gente tinha? Sim. Muito? Mas e financiamento? Porque antes eu tinha, vamos imaginar, uma renda composta da mulher e do marido. Essa era a formação tradicional de família, não é? Sim. Então eu tinha 2 rendas ali para compor um financiamento. Hoje, se as pessoas vão sozinhas, normalmente elas vão ter que bancar sozinhas. Sim. E como é que isso está? Eu tenho uma condição diferenciada para esse público também por conta de financiamento ou a gente está sobre essa ótica dos bancos de juros muito altos ainda que impactam o consumo de tudo no país? Legal, então vamos por etapas. Assim, um apartamento pequeno, ele tem um ticket menor, então o apartamento desse custa R$90 mil. É uma forma de tornar... Em São Paulo? Em São Paulo, num bairro nobre. Estamos falando no centro de São Paulo ou numa região como Higienópolis, por exemplo. Então, qual é a grande... Higienópolis, para quem não é de São Paulo, é uma região muito próxima da Avenida Paulista, é na região central da cidade, extremamente valorizada. Extremamente valorizada, com metrô na porta, hospitais na porta, faculdades na porta. Então, você imagina que a pessoa ela pode trocar, morar muito longe por um apartamento menor. Por quê? Porque ela quer morar próxima, ela vai a pé ao trabalho, ela vai a pé para o metrô. E nós conseguimos complementar aquele espaço pequeno com uma série de outros implementos nas áreas comuns como uma extensão da casa dele. Então ele tem um coworking na qual ele trabalha, ele tem um espaço para receber amigos. Então é uma revolução maior do que simplesmente vender um apartamento pequeno. Ele começa a compartilhar espaços e tornar tudo muito mais eficiente. De fato, ele não precisa ter aqueles 100 metros que ele tinha antigamente. Agora, como é que ele financia isso, né? Então, muitas pessoas já têm o poder aquisitivo para financiar. Um apartamento de 90 mil metros cabe no bolso de muita gente. Então, uma pessoa tem uma renda extrema. Por incrível que pareça, já existem casais que moram em 15, 16 metros quadrados. Nós estamos vendendo para casais que começam a morar em unidades compactas. E existe um outro fenômeno que tem muita gente que hoje só quer alugar. Então, ele quer pegar um apartamento de 10 metros quadrados, um estudante, por exemplo, um profissional de saúde, ele quer alugar, mesmo porque provavelmente ele vai mudar de emprego, ele vai evoluir na carreira, ele vai querer um apartamento maior, ele vai se casar. Então, ele aluga aquele apartamento. Então, nós temos aí uma figura que é o investidor imobiliário, que é uma pessoa que põe o seu capital no ativo imobiliário buscando a renda. Como os juros hoje está 6,5%, a renda imobiliária, quando começa a render 7, 8, 9 mais IGPM, passa a ser um investimento excelente, fora a valorização do próprio imóvel.
Mas os juros, quando alguém vai comprar um imóvel, qual é o juros que se paga? O que o banco oferece normalmente para um cliente? Assim, para financiar, essa queda dos juros ainda não refletiu no banco. O banco continua trabalhando com taxas entre 9% e 12%. Depende do credit score, depende da qualidade de crédito daquele cliente, mas ainda é caro. Se você for pegar isso, dá 150, 160 da taxa Selic, o que é muito alto ainda. Eu acredito que essa queda dos juros deveria ser repassada também para o cliente do financiamento imobiliário. Nós teríamos uma condição muito melhor, porque o setor imobiliário foi um dos que mais sofreram justamente nessa última crise pela qual começamos a sair, passamos de alguma forma, a recessão já está lá atrás, não é? Está lá atrás. O ano passado foi excelente, foi o melhor ano da nossa companhia. Está vindo numa crescente, não estamos mais praticando descontos de forma alguma, os distratos foram praticamente a zero, então estamos vivendo um momento completamente... Isso é uma notícia positiva. Alguém que faz uma previsão para comprar não quer deixar de comprar logo depois, sem então dúvida. Não tem distrato. Não tem distrato. O que acontece? O imóvel valorizou, a pessoa faz o que for preciso, mas realmente ela não quer perder aquela compra que ele fez que ganha-se uma valorização. Então isso é muito bom, não vemos mais distrato, já existe uma apreciação de preços e eu acho que esse ano vai ser muito positivo. Existe uma demanda reprimida muito grande, um déficit habitacional monstruoso no Brasil, em São Paulo, isso faz com que a pressão compradora seja muito alta. Pois é, mas a notícia do distrato é extremamente positiva, é impressionante. Impressionante. A gente não teve nenhum apoio de lei, não houve um colaborativismo, vamos dizer assim, das autoridades em deixar essa lei mais equilibrada, mas o simples questão da oferta e da demanda, o preço voltando a apreciar, isso fez com que os distratos cessassem quase que por completo. Alexandre, obrigado. Eu que agradeço. Sucesso no empreendimento. Um enorme prazer participar do seu programa. Obrigado uma vez mais. Incrível, né? Como mudam as relações de família, mudam também as relações imobiliárias, né? Ou a pretensão que se tem ali do engenheiro de desenhar um modelo desse ou daquele tamanho e com que tipo de facilidade e em que região da cidade, como disse o Alexandre há pouco aqui. O Cenário Econômico termina aqui. Obrigado pela sua companhia, pela audiência. Boa noite a você. Até amanhã.